Eu vou abrir agora para as perguntas, e nós tivemos algumas perguntas aqui no chat. Bom, primeira pergunta é para Mariana. Vou ler aqui. É possível atualizar os dados da área diretamente atingida do MUP? Em Montenegro, na bacia CAI, por exemplo, há áreas de inundação deslocadas de onde ocorreram em tributários do CAI. Da mesma forma, seria fundamental diferenciar na ADA as áreas de inundação das áreas de passagem de enxurradas, já que com velocidades e graus de impactos diferenciados. Sim. A gente ainda não tem uma versão finalizada, digamos assim. A versão mais atual que a gente tem da ADA é de setembro, né? Claro que a gente veio num ritmo muito mais forte entre maio e julho ali, que a gente tinha as atualizações semanais, depois foi espaçando um pouco mais. A gente ainda tem alguns insumos para serem agregados à nossa mancha, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso. Tem vários pontos, claro, quando a gente trabalha com sensoramento remoto, a gente tem limitações técnicas de metodologia, né? Então, vai ter locais que a gente só vai conseguir fazer a identificação do que aconteceu em campo, né? A validação de campo nós não temos condições de fazer, né? A nossa equipe técnica não tem condição de fazer essas validações de campo. Mas sim, tem possibilidade da gente fazer atualização dessas áreas. Locais específicos podem fazer a requisição para que a gente faça, né, a análise, se for o caso. Como foi feito, a gente deu essa possibilidade para os municípios nos mandarem suas manchas autodeclaradas. Claro que o foco foi nas áreas urbanas, talvez tenha ficado coisa de fora nas áreas com menos população. A gente acredita que a mancha esteja bem próxima à realidade, mas a gente sabe das limitações, né? Então, a gente não tem, assim, um projeto para ir, por exemplo, a campo, fazer validação, isso não tem como. Mas sim, a gente ainda tem alguns incrementos para agregar na nossa mancha. Com relação à diferenciação do tipo de evento, lá bem no início a gente fazia essa diferenciação, tá? Nós tínhamos, na verdade, enxurrada e inundação a gente não fazia a diferenciação, mas a gente diferenciava os deslizamentos, né, os movimentos de massa. Mas, infelizmente, ao longo do processo, isso se perdeu, justamente, né, porque nós precisávamos fazer uma consolidação única da mancha e a gente acabou, então, não tendo mais essa diferenciação. A gente entende que são processos diferentes, que tem que ter olhares diferentes, porque os danos são completamente diferentes. Se tu pegar uma enxurrada, o tipo de dano de uma enxurrada é muito diferente do tipo de dano de uma elevação de nível mais lenta, né, com menos velocidade, então o impacto e os estragos são menores, né. O impacto nas vidas também é muito maior quando tem eventos de enxurrada, né, dificilmente tu vai ter uma perda de vida numa inundação mais lenta, mas infelizmente a gente não tem como fazer essa diferenciação. Obrigada, Mariana. Tem uma próxima pergunta para você. Infelizmente, a cobertura de nuvens nos primeiros dias de maio de 2024, de 2 a 4, não permitiu cobertura adequada por satélite. Então, trechos altos das bacias e áreas de passagens enxurradas ficaram superestimados. Quais os procedimentos para a atualização das manchas nesses locais, além de informações autodeclaradas dos municípios via Defesa Civil? Sim, esse foi um dos nossos grandes gargalos, né, que eu comentei, a colega da prefeitura também comentou. Maio foi um mês muito complicado, nós tivemos em alguns locais 2 dias apenas sem a cobertura de nuvem, né, que nos permitisse uma visibilidade para trabalhar com essas imagens. Então, realmente, a gente teve um gap muito grande. Em alguns locais, o evento aconteceu lá no final de abril e a gente foi ter uma imagem sem cobertura de nuvens lá pelo dia 5, 6 de maio. Então, claro que quando tem especialmente um evento de enxurrada, quanto mais o tempo passa, menos os vestígios vão ficando visíveis. Então, de fato, a gente teve várias áreas que a gente não conseguiu fazer a cobertura. Como eu disse, a gente está agregando ainda alguns insumos que nós recebemos, mas a gente não tem, nesse momento, ainda um projeto para fazer essa verificação dessas áreas que ficaram subestimadas em alguns pontos, né?
porque justamente o nosso insumo principal são as imagens de satélite. A gente recebeu insumos que trabalharam com simulações e que foram a campo fazer validação. Então, todos esses insumos, quando chegam para nós, a gente consegue agregar na nossa ADA, né? Mas nós internamente não temos equipe técnica suficiente, né? Não temos fôlego para fazer validações de campo, outro tipo de criação de insumos para aumentar a ADA, ou enfim, para fazer essas melhorias da ADA. Obrigada novamente. E teve um comentário, aí eu vou relatar aqui, se você quiser comentar. É importante que o novo modelo digital de terreno obtido com LiDAR de alta resolução e removendo na vegetação cubra o estado inteiro, pois o próximo desastre pode ocorrer em um lugar imprevisível. Não, sem dúvida, né? A gente precisa desse modelo para o estado inteiro. É claro que o foco acaba sendo aqueles municípios que são atingidos recorrentemente, mas a gente, né, enquanto estado, enquanto governo estadual, a gente precisa olhar para todos os municípios. Então, sem dúvida, a gente precisa de um modelo com uma maior resolução, compatível com uma melhor escala para o estado inteiro. E sim, infelizmente, esses eventos eles tendem a ocorrer cada vez com mais frequência e cada vez com mais intensidade. E o papel do Estado é justamente ir desenvolvendo políticas para melhorar, né, esse sistema de prevenção de desastre. Dando a questão do modelo de elevação, ainda não saiu, né, a contratação, mas a previsão, o projeto, né, junto com auxílios do governo federal, é que sim cubra todo o estado. O projeto esse é hoje, sabe? A gente torce para que seja executado, tá bom? Obrigada, Mariana, mais uma vez, pela excelente palestra. E, dando continuidade aqui aos questionamentos, agora a pergunta é para o Adriano Batista. A coordenação de geodésia do IBGE desenvolveu recentemente um modelo de estações geodésica profunda, com hastes de aço que alcançam vários metros de profundidade. Depois vamos manter o contato com você. Não é uma pergunta, é só para informar que depois o IBGE vai te contatar, tá? Para trocar algumas Ótimo, informações. eu agradeço muito. Um momento. Agora é para a Vanesca. Vanesca está presente? Sim. Sobre o PEDOP, pelo que sei, o tempo de rastreio depende da quantidade de satélite, e esse tempo pode variar de 20 minutos até várias horas. Não sei se está correto. Foi só um comentário aqui. Tá bem, vou registrar para levar para a equipe. Obrigada. Mas aí tem uma próxima pergunta. Algumas perspectivas de disponibilização dos dados coletados pelos sensores pluviométricos instalados pelo PMTA? Uma das questões, para responder essa pergunta, eu vou esclarecer um pouco, de repente, os eixos do escritório de reconstrução, que tem 6 coordenações. Então, existe a coordenação que trata da infraestrutura e dos equipamentos da recuperação, uma que trata especificamente da adaptação climática, outra da habitação, outra relacionada à transformação urbana, uma do eixo financeiro e econômico e a onde eu estou, que é de gestão e monitoramento de dados geoespaciais. Então, essa questão da instalação desses equipamentos, ela está voltada nessa ação da adaptação climática. Como ainda está com a pendência da instalação de alguns equipamentos, da conexão e, de fato, da integração desses resultados com nossos bancos de dados, não saberia dar uma estimativa aqui agora, mas eu poderia levar essa questão para os colegas aqui do escritório para que a gente possa trazer essa resposta. Obrigada, Van. Agora a pergunta é para o Edson Magno. Não sei se ele ainda está presente, que ele fez a apresentação. Estou sim. Boa tarde, Edson. Como ter acesso ao dado coordenadas tridimensionais da referência de nível que é conectada à extensão maregráfica que o senhor comentou na apresentação? As fichas F41 não apresentam esta informação.
apenas é apresentado o nome da RN, e a busca nas fichas F21 é um desafio pelo volume de estações. Exatamente, isso foi uma observação até feita anteriormente, porque nossas referências de nível, todas elas, desde 1998, elas sofrem um rastreio geodésico clássico, e aí nós amarramos o nível de redução ao elipsoide WGS-74, ao mesmo tempo que nos garante, na perda dessa referência de nível, recuperar aquela série histórica que nós temos, tanto de dados de maré como de fluviometria. Então, isso foi observado, eu já conversei até com o Centro de Hidrografia, e nós vamos resolver esse problema fazendo essa relação, ou seja, na ficha da estação fluviométrica ou maré gráfica, nós vamos fazer a descrição de qual é a ficha planimétrica, que é aquela que tem o dado com o rastreio geodésico, para que haja uma relação entre as duas. Então, ao acessar uma ficha, eu sei qual é a maré gráfica. Ao acessar a maré gráfica ou fluviométrica, eu vou saber qual é a planimétrica a buscar, de forma que essa dificuldade ela desapareça. Obrigada. Agora a pergunta é também para o palestrante do primeiro turno da tarde, para o Leonardo Silveira. Ele se encontra? Sim, estou aqui. Já existe algum experimento de estação GNSS para medição de variação de maré? Enquanto eu estava ali fazendo doutorado no programa de pós-graduação em sensoriamento remoto, pelo menos 4 estações experimentais estavam instaladas ao longo do litoral sul brasileiro e um pouquinho mais além, né? Nós tínhamos a estação de Tramandaí, uma em Balneário Rincão, no litoral sul de Santa Catarina, um em Imbituba e um no Rio de Janeiro. Aí, maiores detalhes, quem poderia falar é o pessoal mesmo da equipe de refletometria GNSS, né? Mas enquanto eu estava ali, essas 4 estações, não especificamente para medições de maré, né? Então essas estações seriam mais multipropósito. Obrigada. E saberia me informar qual a precisão do satélite utilizado em nivelamento hidrográfico, tendo em vista que pode haver uma diferença de altura de nível d'água causada por empilhamento de vento, por exemplo? Sim, a missão ICESat-2, que nós utilizamos, né, ela tem precisão de aproximadamente 2,5 cm. Mas como a medição que ele faz é ao longo de uma trilha, interceptando o corpo da água, né, essa medição é praticamente instantânea, até pela velocidade do sensor. Então, qualquer mudança no comportamento da superfície da água é detectada. Obrigada. Tem uma próxima pergunta aqui. Como o nosso link caiu, eu acredito, pelo horário que a gente conseguiu recuperar a pergunta, eu acredito que ainda seja para o Leonard, mas aqui, os níveis de redução das cartas náuticas em águas interiores são revistas a cada atualização daquele instrumento cartográfico, tendo em vista que as séries históricas de cotas e vazões têm se modificado intensamente nos últimos anos? Acredito que não... Então, eu acho que é para o comandante Edson, talvez. Você pode, só por fazer o favor, repetir de novo? Claro. Os níveis de redução das cartas náuticas em águas interiores são revistas a cada atualização daquele instrumento cartográfico, tendo em vista que as séries históricas de cotas e vazões têm se modificado intensamente nos últimos anos? Bom, com relação à determinação do nível de rio das estações fluviométricas, nós fazemos, a nossa fonte principal de informação é a Agência Nacional de Águas. Então, nós acompanhamos anualmente os dados, nós pegamos para definição do nível de redução, nós usamos 20 anos de observação e vamos acompanhando, ou seja, eu tenho que passar um ano para que eu possa observar se houve uma variação. E determinamos, como eu disse, pelo valor do percentil 6, ou seja, de forma calculamos e verificamos se houve uma variação significativa. Não dá para fazer qualquer levantamento hidrográfico, essa atualização. Então, nós acompanhamos, independentemente da situação da realização de um levantamento hidrográfico,
Vamos acompanhando o período de cheia e vazante, de forma a verificarmos, analisarmos se houve uma alteração significativa do nível de redução. Então, é isso que nós fazemos, e principalmente na região da Bacia Amazônica, que nós observamos lá, por vezes, secas excepcionais acompanhadas por uma cheia excepcional. Então, há necessidade de se verificar efetivamente se houve uma alteração significativa do nível de redução. Em havendo, nós vamos alterar o nível de redução e a batimetria representada na carta náutica vai refletir essa atualização. Obrigada, comandante. Agora, novamente para o Fernando. A intenção do Estado é iniciar a batimetria em todos os blocos ainda esse ano? Ou serão priorizados apenas os 5 blocos comentados? Desculpa, Perdão, o Fernando está presente? eu acredito que o Fernando não se encontra, mas eu vou levar essa pergunta para ele. De quem foi a pergunta? Perdão. Então, quando aqui até tem, é a Priscila Kipper. Certo. É porque dependendo se for 20, aparece para gente como anônimos, mas aqui apareceu o nome. Certo. A princípio, eu teria que confirmar com ele, mas a princípio ela vai iniciar por blocos, né? Não deve ser por estado inteiro ainda esse ano. A próxima pergunta aqui é para o Roberto Luiz. Conhece algum estudo de caso que resolveu o desafio de criar um modelo de tecnologia social que padronize cotas de inundação de forma a se tomar uma linguagem padronizada à população entre diferentes municípios de uma mesma região hidrográfica? Eu respondi dizendo que não conheço, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Eu respondi essa pergunta dizendo que eu não conheço nenhuma tecnologia social nesse sentido, mas é uma discussão relevante e eu acho que também é uma oportunidade para a gente discutir a aplicação dos conceitos de ciência cidadã. E é justamente uma coisa que vem sendo discutida cada vez mais, integrando a academia e movimentos sociais para preparar o cidadão para coletar, ou, melhor dizendo, para registrar de modo útil aquilo que ele já passa ou já observa no seu dia a dia. Isso é verdade, ainda mais, né, isso é mais importante no contexto da população mais vulnerável. Então, não sei se amanhã a gente vai conseguir isso em nenhum direito da programação, mas me parece que vai ter uma apresentação sobre o levantamento das marcas dos níveis máximos, né? E seria alguma coisa assim. Só que esse levantamento é um levantamento técnico, é topográfico, né? E o que a gente precisa é como é que a gente capacita o cidadão comum para... Olha, eu estou aparecendo aqui. Como é que a gente capacita o cidadão comum para registrar isso de alguma forma? Então, é uma discussão importante, no meu entender, e pode constituir uma recomendação deste workshop também, que em algum momento, no futuro próximo, haja desdobramentos para organizar esse tipo de capacitação, esse tipo de movimentação, unindo, né? Colocando juntos os movimentos sociais e a academia. Obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Bom, acho que não temos mais perguntas. Deixa eu só atualizar aqui novamente para ver se não pegou nenhuma.
Bom, não recebemos mais nenhuma pergunta. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Bom, então acho que encerramos por hoje. Amanhã iremos retornar às 9 horas, com as palestras da manhã, e posteriormente teremos continuação do evento no turno da tarde. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a todos os palestrantes desse dia, e até amanhã. Obrigada.